Este ato não é novo na face da terra. Está bastante festivo, alegre, bem solene, mas é algo que tem uma excelência, não só pelo casal aqui presente, a alegria de seus familiares e todos os amigos, mas porque é um ato em que Deus tem prazer. Ele estabeleceu no princípio isso. Muitas vezes precisamos estar recordando estes fatos, a origem do casamento e a sua importância, e também considerarmos o que é que Deus estabeleceu e como tem que ser vivido. Desde tempos muito antigos, Deus tem estabelecido o casamento e outras normas mais. Mas os homens sempre esquecem um tanto deste mandamento, dessas normas de Deus, ou daquilo que Ele estabeleceu, os seus princípios. Assim nós vemos no tempo de Moisés, o povo questionando. Chega no tempo de Jesus Cristo, também questionava Jesus sobre o casamento. Passam alguns poucos anos, outra vez alguém está escrevendo a Paulo, fazendo perguntas: como é de fato o casamento, quais são os seus princípios? E parece que hoje também a sociedade está precisando relembrar o que é o casamento, porque não é ato de homens, é ato de Deus. Deus é quem assim fez. Assim, fazendo uma pequena lição, uma oportunidade de ensino, lembranças, evangelismo e tudo mais. O princípio de tudo está em Deus. Deus propôs em algum tempo da eternidade no passado criar o ser humano, criar nós, criar os seres angelicais, na verdade os anjos primeiramente. Mas Deus sabe muito bem que muita coisa iria acontecer, mas Deus não se negou a passar pelo que tivesse que passar, porque primeiramente nos amou de uma forma muito grande e esteve disposto a tudo, quando na verdade criou os seres a quem Ele deu vida nos céus e também na face da terra. E vamos aprendendo a lição. Vidas são geradas com renúncia, com sacrifício, e o casamento tem como objetivo novas vidas sendo geradas. Mas vamos voltar a Deus, estabelecendo a sua vontade de criar o homem, o ser humano. Vamos tomar dentro da nossa esfera de compreensão e de visão no presente. Mas observe que Deus fez um preparativo grande. Ele criou céus, o universo inteiro, criou aqui no planeta Terra condições de habitação e foi estabelecendo, posicionando todas as coisas, dando vida na vegetação, nos animais, peixes, aves. Quanta coisa! Parece que Deus era como os casais de hoje, né? Quando estão esperando um filhinho, prepara direitinho o quarto, enfeita o máximo possível. É uma alegria gerar filhos. E Deus estava assim, nessa paixão de criar uma vida. Até que chegou o tempo que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um Deus tão poderoso para criar este universo, dizendo que faria o homem a sua imagem e semelhança. É algo extraordinário. Mas quando Deus vai fazer, tomando agora passo a passo, Ele primeiramente faz um boneco de barro, ou seja, toma do pó da terra e esculpe
o ser que ele queria. Entendamos, nada mais era do que barro. Uma boa escultura? Creio que sim. Deus esculpindo alguma coisa, deveria ser algo excelente, que Miguel Ângelo devia ficar com inveja se pudesse contemplar e entender como Deus fez. E feito isso, observem, não deixou de ser boneco de barro, mas muda tudo quando Deus assopra do seu fôlego de vida sobre aquele simples boneco de barro. Uma escultura e barro, né? Deus podia escolher algo melhor? Não. Mas Deus já começa a nos ensinar. E observe que de um boneco de barro, no sopro de Deus, há uma transformação tremenda, maravilhosa. O que poderia ser grãos de terra, daquela escultura virou células vivas, e ali estava um ser vivente. Na expressão bíblica, uma alma vivente, uma obra criada por Deus, mas que tinha vida. Se Ele criou o universo inteiro, com planetas, galáxias e tanta coisa extraordinária, mas ao homem Ele fez algo especial, assoprou o fôlego de vida e dizendo que era a sua imagem e semelhança. Já tem um ensino. Se Deus é conosco, a nossa vida é um milagre, é algo extraordinário o nosso viver. Mas se Deus não está conosco, as coisas não dão muito certo. Não dão muito certo. Ele estava, o Adão, a imagem e semelhança de Deus, primeiramente não era física, eram capacidades, porque Deus lhe deu o governo da terra, passou a governar a terra. Deus fez desfilar diante dele os animais, e ele ia colocando nomes. Muitos falam que o homem primeiramente era selvagem. Não foi um selvagem que Deus criou. Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, com capacidades. Hoje nós mesmos não temos capacidade de dar nomes aos animais. Se passar meia dúzia diante de nós, a gente vai ter dificuldade de inventar um nome, e 5 minutos depois já esquecemos, a não ser que a gente registre. Já esquecemos. Mas olha a capacidade de dar nomes a todos. E Deus não o fez para estar à toa, folgado, ocioso, mas antes criou um jardim onde colocou este homem e lhe deu também a orientação de cuidar do jardim e lavrar a face da terra. Este é o homem que Deus criou com capacidade para governar. Essa é a semelhança. Passam-se os tempos, e em algum dia Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não é que Deus agora desconfiou que fez só um homem e não tinha razão. Não. Deus, na verdade, revela aos poucos os seus projetos. Não é bom que o homem esteja só. Que bom, né, mano? E Deus então faz cair sobre ele um sono profundo e tira uma de suas costelas e esculpe a mulher. Despertado o homem, o que está diante dele? Uma mulher, vamos dizer, na vontade de Deus, do jeito que Deus quis dar para Adão. Vamos entender, irmãos. Muitos estão por aí procurando, experimentando e nunca acertam, porque primeiramente não buscam de Deus. É tão fácil esperar como Isaac, a Bíblia revela, alguém que era assim, temente a Deus, esperou, e Deus entregou de bandeja para ele aquela com quem
ele teve a vida conjugal e formou uma descendência abençoada. E a palavra mostra o quanto eles se amavam em todo o tempo, sem terem namorado, sem terem tido um tempo de noivado, e etc. Mas era Deus orientando. Assim, Adão e Eva também podiam viver juntos, quantos anos? Quantos anos? Lá pelos 900 anos. Deus fez cair um sono profundo sobre você, né, meu irmão? Alguns chamam de simpatia, de paixão, mas é Deus despertando, aproximando, entregando um ao outro. O Adão não selvagem compreendeu, porque ele viu aquele ser diferente, que não estava ali antes, no jardim do Éden, e olhou para ela: entendi, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora sim entendi o plano de Deus. Ele entendeu. Os pais muitas vezes querem reter os filhos pertinho sempre, né? Mas não tem jeito não, é decreto de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e terão a oportunidade de formar uma família, como seus pais assim o fizeram, e terem suas próprias experiências, e crescerem, amadurecerem, poderem frutificar e multiplicar na face da terra também. Esse é o casamento que Deus colocou. Não é por 3 meses, 3 anos, não, nem 30. Adão foi 930 anos. Acho que se Adão vivesse na sociedade de hoje, ele ia ficar espantado, como que as pessoas tão rapidamente se cansam e têm outras atitudes contrárias ao ser que Deus colocou como a preciosa metade. Os dois são um no que Deus estabelece, e vivendo no que Deus estabelece. Agora jovens, daqui a pouco meia idade, daqui a pouco, mas é uma vida um para o outro. Não é por si não, viu, Tiago? Anelisa, não é viver para si, é viver para o outro. Porque a palavra, o princípio cristão que Jesus colocou, e os homens de Deus sempre falaram: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é o princípio, é se doar. Aí sim está cumprindo a vontade de Deus. Não é um para si mesmo, mas os dois para o casal, e não somente para esta vida, mas também para a eternidade. Aí um ajuda o outro, não só no aspecto cotidiano desta existência, mas no sentido de caminhar ou ajudar um ao outro na caminhada da vontade de Deus, para chegarem juntos ao céu. E que venha logo os filhos. E aí teremos uma descendência que, se Jesus demorar, vai ter gente bastante para frente aí. É a vontade de Deus. Hoje temos problemas de casamento porque muitos querem o seu proveito, a sua vontade, os seus deleites. Vida de egoísmo não dá certo. Deus se doou e diz ao homem: é preciso se doar. E nisso se encontra razões para a vida. Essa é a realidade de Deus. Mas continuando, lembremos dos princípios. Deus, quando estabeleceu a sua vontade, façamos o homem, ele dizia aos que com ele estavam na eternidade: no princípio de tudo, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, diz também a palavra, e Deus os fez macho e fêmea. Assim Deus os criou, nada mais. O homem não tem poder de coisa alguma,
mas é o que estabelecido por Deus é que existe e que deve ser vivido. E assim vivido, haverá razões de viver princípios saudáveis em todo sentido, dentro da caminhada desta existência. Muitas coisas poderíamos estar colocando aqui, estão falando o básico. No tempo de Jesus, a questão é que estavam querendo perguntar a Jesus se era lícito se separar. E o que é que Jesus responde? Deus os fez para serem um. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o texto. Eu sempre gosto de colocar de uma forma mais correta. O homem não tem capacidade de separar, porque a história que envolve vocês dois até agora é inseparável. São momentos de conversas, quantas confidências, quantos sonhos e realizações até chegar a este momento. É uma história que não se apaga mais. Já existiu, está marcado. Dizem os homens, né? Sorria que você está sendo filmado. A filmagem de hoje pode ser que com o tempo se apague, tem um tal de delete aí. Mas o que é registrado no céu, não há quem possa deletar. Depois vem a vida em comum, aí vem os filhos. Dá para separar? Nunca mais. Ou tem jeito de eu partir assim bem no meio, leva o que é seu e deixa o que é meu. Por isso que o que Deus ajuntou é impossível do homem separar. Foi o que Jesus disse. E se voltar aos profetas no passado, Deus disse: eu, o Senhor vosso Deus, aborreço o divórcio. Como é que está a sociedade de hoje? Tiago e Anelisa, esta é a verdade. E Deus que deu vida a vocês, fez vocês se aproximarem e chegar a este momento, é o mesmo Deus poderoso para levar vocês junto até ao tempo estabelecido na sua presciência e da sua vontade, que não é aqui o nosso descanso, é na eternidade. E uma vez que os homens estão achando que pode separar, aí vem segundos, terceiros casamentos, o que para Deus nunca foi cogitado. Assim vivo isto. Não andem segundo a sociedade, nem conforme as leis dos homens, mas Deus disse no passado para o seu povo, e sempre frisou: nos meus estatutos, nos meus mandamentos andareis, para que sejais abençoados. Deixa a sociedade falar, ter as suas normas, os seus costumes. Vivamos conforme a vontade de Deus, porque o mundo passará, mas os que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Amém? Estou começando em Gênesis, até chegar em Apocalipse tem muitas palavras, mas isso fica para vocês dois analisarem durante a vida de vocês. Na Sagrada Escritura tem toda a instrução. Ela é luz para o seu caminhar, é lâmpada para os seus pés.